Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fabão. Boa noite, Paulo. Esses dias eu tive com o Anderson. Você está de plantão agora, abençoado. Esperando aquela reunião aí, hein, Fabão, em Anápolis. Não, vai ter. Logo, deixa organizar o final de semana aí, nós vamos organizar. Estou tirando sábado, domingo, final de semana você já viu, né? Mas vai dar organizado. Beleza. Olha, Edmilson. Boa noite a todos. Vamos aguardar até às 19h10 para que podemos iniciar, tá, pessoal? Ok, Diego.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa noite, sim. Ok, Diego, sim. Pessoal, assim como da última vez, nós estamos com um problema técnico no Zoom, e até que a gente consiga resolver, tá? A gente vai estar utilizando aí o nosso Google Meet, e aqueles que não conseguirem entrar, porque tem um limite de 100 pessoas. Aqueles que não conseguirem entrar, vai conseguir assistir pelo YouTube, tá? Então, para quem está assistindo no YouTube aí, olá, pessoal, boa noite. Consegue conversar e mandar as dúvidas lá no chat em tempo real para que possamos também tirar as dúvidas aí, tá? Então, hoje nós teremos dois momentos, tá? Esse primeiro momento a gente vai falar rapidamente em primeira parte sobre a RDC, tá? E aí a gente entra com a nossa aula principal, que é justamente com a sobre, né, essa aulas de contraste. Então, é muito importante esse segundo momento, principalmente aí nas unidades que utilizam contraste, tanto iodado quanto gadolínio. Então, peço muito que vocês aí acompanhem. Teremos a avaliação no final, tá? Assim como nossos outros encontros que tivemos, tá bom? E também é importante lembrar que vai ter a lista de presença que seu coordenador vai colher, então é importante que vocês assinem sempre a lista de presença, não pode deixar de assinar a lista de presença, porque a gente precisa mostrar que nós estamos tendo esse treinamento, tá? Assim como as gravações dele, transmissão e tudo, tá bom? Então, eu vou pedir a compreensão de vocês aí, para lembrar de fazer essas assinaturas, porque o coordenador ele tem que colher, tá? Nesse primeiro momento, a gente falando sobre a RDC, a qualquer momento vocês podem levantar a mão e assim que possível eu consigo aí permitir que vocês façam a pergunta e tal, tá bom? Eu também vou estar acompanhando na tela do YouTube para ver se o pessoal aí, quem tiver pelo YouTube, consegue entender, consegue falar, tá bom? Então vamos iniciar aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela, só um momento, por gentileza. Só um momentinho. É isso. Tá conseguindo ver a tela, pessoal? Pode me dar um feedback? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Sim. Só um momento. Sim, apareceu. Aqui, eu faço o quê? Então, vamos lá. Vou pedir para quem tiver aí com os microfones ligados, desligar. Depois só pedir para levantar a mãozinha que a gente consegue tirar as dúvidas depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, no primeiro encontro de hoje, a gente vai falar a primeira parte sobre a RDC, lembrando que esse assunto é muito já debatido, né? Ele acaba aí tendo... pessoal, por favor, quem tiver com o microfone ligado, vou pedir para desligar, tá bom? Vamos estar desligando os microfones, obrigado. Então, como a gente falou, a gente vai iniciar aí junto, né, dessa RDC. É um assunto já debatido ano passado, algumas vezes. Já falamos sobre ela durante alguns encontros, mas não exatamente sobre ela, né? Então, uma das exigências é falar sobre a norma, falar o que que ela pede, né? Então, a gente tem aí, até agora, a RDC 611/2022, que nada mais é que uma resolução da própria Anvisa. Então, quando a gente fala sobre normas em diagnóstico por imagem, né, quando a gente fala em normas sobre proteção radiológica, e em ultrassom, e em ressonância, a gente está falando aí sobre a RDC.
Até agora não houve a atualização dela, então está desde 2022 com a RDC 611, tá? Então não tivemos muita atualização, então a gente está falando aí sobre ela até lá, tá bom? Aos que já tiveram essa aula, é importante que tenha de novo esse mês, esse ano, desculpa, justamente para que a gente consiga aí falar sobre, tá bom? Então, quando a gente fala sobre RDC 611, normalmente a gente está falando justamente sobre uma atualização. Quem aí nunca lembrou da portaria 453, né? Então, a gente está falando de uma resolução bem antiga, essa portaria, lá antes dos anos 2000. Então, para que viesse a nova RDC, que foi a 330, né, a primeira RDC falando sobre isso, demorou bastante, né? Então, a Anvisa viu-se essa necessidade de atualizar as normas e exigências relacionadas à proteção radiológica no âmbito do diagnóstico por imagem, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico por imagem, por quê? Quem vai falar sobre proteção radiológica, em medicina nuclear, em radioterapia, são normas específicas aí da ABCNEM, tá bom? E mais quando a gente fala em diagnóstico por imagem, né, onde tem raio-x, tomografia, mamografia, né, a gente tem ressonância, que mesmo que não use radiações, eles têm normas específicas, né, falando sobre isso. Temos também aí a ultrassonografia, os exames de odontológico, né, os artigos odontológicos, então ela veio trazer isso, né, então a RDC, ela vem aí ser publicada lá em 20 de dezembro de 2019, inicialmente, né, pela 330, e aí vieram as atualizações. Por quê? Qual era o objetivo? Era ter uma norma-mãe, que é a RDC, que iniciou lá em 2019, ou seja, da portaria 453 de 98 até 2019, olha a quantidade de anos que ficamos defasados, né, em normas e exigências da proteção radiológica e de outros fatores, de testes, né, de normas, tanto de aparelho que apareceram, né, novos aparelhos apareceram com novas técnicas, com novas tecnologias, com novos softwares. Então, tudo isso fez com que forçasse a Anvisa a fazer algo que já era para ter feito já há algum tempo. Então, a gente fala que em 2019 aconteceu o quê? O marco regulatório, né? Um marco regulatório aí sobre a Anvisa, né? Sobre a proteção radiológica. Então, em 2022 foi formulada e aí chegou a RDC 611 que nós temos hoje, tá? Então, para quem não não sabe, RDC nada mais é que uma tradução, né, para uma sigla, e a gente fala de resolução de diretoria colegiada. Então, as cabeças da Anvisa baixam a norma para que todos as divisas, né, que são os departamentos de vigilância sanitárias locais, né, das unidades, elas que fazem as visitas, possam seguir, certo? E aí, qual era a ideia deles? Era fazer com que a RDC 611, inicialmente com a 330, né, tivesse uma norma-mãe, falasse quais são todos os requisitos obrigatórios, falando, né, em proteção radiológica, né, em normas, exigências sobre protocolos, sobre normas, sobre rotinas, falando também sobre teleradiologia, sobre o uso de outras tecnologias à distância. Então, essa norma ela veio justamente trazer essas informações mais atuais, que a portaria 453 não conseguia caber. E aí, para diminuir, né, a necessidade de atualização de uma norma tão grande como a RDC, elas baixaram instruções normativas para cada equipamento. Então, essa foi a ideia deles. E aí, quando se há uma atualização para um equipamento em específico, não precisa atualizar toda a RDC, atualiza-se a instrução normativa em específico. Hoje nós temos instruções normativas da 90 a 97, e cada um vai falar sobre um aparelho específico, como o raio-x convencional, a escopia que a gente usa no centro cirúrgico, a mamografia, a tomografia computadorizada, a 94 e 95, que fala sobre odontológicas, porque um é sobre a periapical e outro sobre, por exemplo, aquele panorâmico, né? Fala também sobre a utilização do ultrassom e da ressonância magnética. Então,
a novidade foi colocar aparelhos que não emitem radiações ionizantes, mas que fazem parte do arcabouço do diagnóstico por imagem e que precisam de teste de controle de qualidade. Então, qual é o objetivo? Fazer com que as instruções normativas estabelecessem as características de cada equipamento, as exigências de instalação e também os testes. Então, o objetivo das instruções normativas é falar que, nesse caso e naquele outro caso, ou seja, neste e em outro aparelho, tem que ser feito testes em determinada frequência, né? Por exemplo, o registro convencional exige os testes de controle de qualidade anual, não só no aparelho, mas nos equipamentos de proteção, né, como os saiotes plumbíferos, o óculos plumbífero, a utilização do protetor de tireoide, né, assim como os outros equipamentos. Já na fluoroscopia, existem testes que devem ser feitos semestralmente, ou seja, a cada 6 meses, assim como também a funcionalidade e a capacidade de proteção desses protetores de tireoide, né, o avental plumbífero, então temos. Na mamografia temos testes aí, tínhamos testes mensais, tínhamos testes semestrais e anuais, na tomografia testes semestrais e anuais, né, na ressonância testes anuais, então são justamente que é a nossa realidade hoje. Então o que eu gostaria que vocês fizessem? Quando tiver um tempinho para entender mais sobre o aparelho, leia essas instruções normativas, coloca lá, instrução normativa 90 raio-x. Você consegue lá no Google pegar essa instrução, leia um pouco, não deixe só para ler a RDC, que é a principal, tá bom? Então, deem uma olhadinha, entendam sobre esses novas normativas. Por quê? Primeiro que é o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que entender quais são as regras que nós temos que tomar mediante essas situações. Então, depois de 2019, fechou-se o cerco, né, em deixar a Deus dará, os testes de controle de qualidade, as normas, as instruções. Então, a Divisa, ela começou a fazer vários tipos de visita nas unidades e viam que não estava adequando a norma, né? Então, ela deu um ano para se adequar à norma, quando ela promulgou aí em 2019. Mesmo assim, depois de um ano, muitas unidades ainda não entendem, né, sobre isso. Então, é importante que, se você chegar na unidade, entender que tem algo que não está de acordo, converse com seu coordenador, ele vai poder, né, correr atrás, ajudar, para tentar melhorar o serviço, né, claro, né, já que nós, principalmente, somos aí prestadores de serviço. Então, é muito importante que a gente traga essas informações, né? Porque às vezes o dono lá da empresa não sabe nem que não pode, né? Ah, tá lá faltou um aviso na porta do raio-x sobre mulheres grávidas, cadê o aviso? Então fala com o seu coordenador, olha, minha porta está sem e tal. Então é muito importante que a gente entenda, né? A gente leia um pouquinho para ver e falar sobre isso, tá? Então esse é RDC como norma mãe, como norma base, e as instruções normativas como as normas filhas, justamente para ter esse ponto, tá? E aí, quais são as bases da RDC? Então, a base é justamente entender os princípios de proteção radiológica que permaneceram desde a portaria 453, né? Então, a RDC, ela veio com uma junção de vários tipos de normativas, né? Então, os princípios de justificação, otimização, limitação de dose, prevenção de acidentes, elas ainda permanecem, né? O que é justificar? É justamente ter um motivo para que faça um exame. O que é otimizar? É o princípio ALARA, né? Uma dose tão baixa quanto razoavelmente execuível, a gente entender que a gente tem que utilizar uma dose que ela seja suficiente para produzir o diagnóstico, que não adianta utilizar uma dose baixa e ter que repetir o exame, e também não adianta usar uma dose alta sem necessidade de expor o paciente se com outra dose limitaria, né? Falar sobre limite de doses, né? Então, a gente utiliza-se esse conceito para os indivíduos ocupacionalmente expostos, por isso o uso do dosímetro, né? Que nós tivemos aula sobre dosímetros. Então, a gente fala sobre limite de doses, tanto do indivíduo ocupacionalmente exposto quanto do público. Prevenção de acidentes, né? Que a portaria 453 já fazia esse arcabouço, mas essa questão de prevenção de acidentes ficou muito mais sofisticada e complexa na RDC 611, devido a instruções de novas normas, rotinas e protocolos, né?
E assim também como a exigência do uso do tempo, da distância, da blindagem, que a gente já sabe como os princípios de proteção radiológica, tá? Então, ela veio com essas inovações. Então, ela baixa essas novas inovações justamente para que isso aconteça, tá? Então, quando a gente fala sobre essas inovações, a primeira coisa foi, lá na portaria 453, ela falava muito, né, sobre, o técnico de radiologia fará isso, o médico fará aquilo, o odontólogo fará isso, o físico fará isso. Então, a Anvisa entendeu que não cabe a ela falar qual profissional, que profissional vai fazer isso ou aquilo, né? Então, nós sabemos a nossa função profissional, sabemos o que a gente faz, né? E uma delas também é zelar pelo compromisso de entender que a RDC deve ser aplicada, né? Então, ela vai falar que estabelecer normas e vínculos para funções de profissionais, né, de profissões regularmente habilitadas. Então, por exemplo, quem vai ser o RT da unidade, né, o responsável técnico? É o médico. Então, quando a gente fala de diagnóstico por imagem em medicina, exceto na odontologia. Então, ela não fala qual profissional legalmente habilitado, mas porque ela entende que isso cabe, né, aos conselhos junto com as leis de profissões regulamentadas, né? Então, ela entende isso. Então, o médico como RT. Temos também a pessoa dos supervisores de proteção radiológica, né? O responsável legal, que é o dono, na maioria das vezes, ou o diretor, o gerente, aquele que responde legalmente pela unidade, né? Então, nós temos tudo isso, e a Anvisa, ela traz essa inovação justamente não falando sobre que profissional que faz isso aqui, fala não. Qual profissional é regularmente habilitado para aquela função, né? Deixando aí a cargo dos conselhos profissionais. Nós tivemos uma resolução baixada pelo nosso Conselho de Radiologia que nos permitia ser responsáveis técnicos, né? Essa resolução, ela foi retirada, tá, por ordem judicial, a partir do pedido do Conselho Federal de Medicina, e aí nós não podemos ter essa responsabilidade técnica, ser RT, né? O que nós podemos é ser o SATR. O que que é isso? É o supervisor das aplicações às técnicas radiológicas, certo? De cada unidade. Nós temos essa prerrogativa. Contudo, esse SATR não está relacionado às normas da RDC. Isso é uma questão de conselho profissional, tá bom? E aí, como normativa, a RDC traz 3 programas, que são a base da RDC, tá? Qual é a função desses 3 programas? É garantir que todas as normas que a RDC pede sejam cumpridas. São esses 3 programas, né? O Programa de Proteção Radiológica, que é o famoso PPR. Nesse programa de proteção radiológica, tal que chamávamos de memorial descritivo, lá na portaria 453, ele vai falar quais os equipamentos que tem, qual é a carga de trabalho, né? Quantos pacientes atende, numa média, né? Naquela unidade, qual a marca daquele aparelho, o modelo, o número de série, certo? Vai falar justamente também sobre quem são as pessoas que trabalham naquela unidade, tanto indivíduo ocupacionalmente expostos, principalmente, né? Qual é o dosímetro que utiliza, quais são as normas que aquela clínica usa como proteção radiológica, certo? Quem define quem é o responsável legal, quem é o responsável RT, o responsável técnico perante a Anvisa, quem é o supervisor de proteção radiológica, assim como seus substitutos. Então, o PPR, né, o Programa de Proteção Radiológica, ele justamente fala tudo sobre isso. Além disso, o Programa de Proteção Radiológica, ele vai definir normas e critérios para cada um, né? Hoje, se o supervisor de proteção radiológica, o RT, entende que existe um aparelho que não está funcionando da forma adequada, está tudo errado, e ele pode suspender o atendimento, né, independente se o responsável legal queira ou não. Então, tem muitos aspectos aí do programa de proteção radiológica. Então, é o documento mais importante da unidade, é o primeiro documento que eles vão pedir, né, a divisa, quando faz as visitas e tal, é justamente o PPR, é o programa, como o nome já fala, programa que vai ter como base normas, protocolos, rotinas de proteção radiológica, tá?
E aí é um trabalho em conjunto. O objetivo do PPR é definir que todas as pessoas que trabalham, não é só técnico de radiologia, não é só o médico, a enfermagem, o próprio paciente, né, formam, né, normas e rotinas que consigam aí, juntos, fazer com que a proteção radiológica seja cumprida, tá bom? Temos aí também o Programa da Garantia da Qualidade, o PGQ, ele fala justamente sobre ter como base estar sempre atualizado aos testes de constância do aparelho, como se fosse assim, nós temos aí, então, a funcionalidade, né, de utilizar o aparelho sempre com os testes feitos pela engenharia clínica, por exemplo, ou pela própria fabricante. Então, tem que ter um cronograma de manutenções preventivas, né, manutenções, desculpa, preventivas, tem que ter os comprovantes de manutenções corretivas, então, tudo isso é essencial para que aconteça, tá bom? É o programa da garantia da qualidade. E por último, é o que nós estamos fazendo agora, tá? É o programa de educação permanente. Para que serve esse programa de educação permanente? Ele fala que, assim, não tem como acontecer a educação permanente, né? Não tem como falar sobre normas e rotinas, o tanto que existe de normas e rotinas, né? Apenas passando para vocês. Então, isso acontece justamente com essa normativa. Então, esse programa de educação permanente, ele vem justamente para fomentar o que nós estamos fazendo aqui hoje, sobre protocolos, normas, rotinas, processos, né? Falar sobre o que é proteção radiológica, os princípios, as bases, falar sobre dosímetro, falar sobre isso ou aquilo. Então, tudo isso é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que a nossa professora entrou. Só um momento. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Letícia, você está online? Só um momento, pessoal. Então, tá bom. Então, terminando. Então, a questão do programa de educação permanente é justamente isso, né? É entender aí os processos, passar esses processos para todos. Então, tem um protocolo novo da ressonância. Então, por exemplo, quando o Marlos tem uma aula sobre estomografias, com um grupo específico, ressonância com um grupo específico, isso também faz parte, né? Porque protocolos são feitos, rotinas e normas são feitos de novo. Então, tudo isso garante que as normas dentro do programa de proteção radiológica, e quando há uma atualização do equipamento, e quando há uma atualização de protocolos feito pelo responsável técnico, seja passado para todos. E aí ele exige, né, que a gente assista, que todos participem, que assinem a norma, que assinem a lista de presença, desculpa, que participem, que façam uma avaliação da situação que ocorreu, né? Então, tudo isso é essencial para que aconteça. Então, eu vou justamente entender sobre esse ponto. Então, várias definições, né, que fala sobre limite de dose e tal, isso ficava muito na portaria 453. Com a RDC 611, falando aí sobre os programas de proteção radiológica, falando sobre os programas que devem ter, quem fala sobre limite de doses, né, quem fala sobre esses limites, essas questões muito técnicas, fica a cargo da CNEM. Então, a RDC, ela fala que a CNEM vai baixar as normas e aquela instituição ela é obrigada a entender. Né? Então, nós temos aí normas sobre radiodiagnóstico, normas sobre limite de dose para os indivíduos ocupacionalmente expostos, né? Nós, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre isso, a própria CNEM aí estabelece esses requisitos, tá bom? E esses requisitos vai ter. Fala sobre o levantamento radiométrico, a necessidade disso. Então, caso vocês não saibam o que é isso, levantamento radiométrico nada mais é do que testes que devem ser feitos quadrienalmente, ou seja, a cada 4 anos, ou quando se muda de equipamento, ou quando a sala, a estrutura da sala daquele equipamento tem a mudança, tá? Então, todas essas mudanças que foram feitas, deve ser feito um novo levantamento. Então, o levantamento radiométrico, ele vai verificar se as doses de radiação
quando do uso do aparelho, estão dentro dos limites aceitáveis. E aí, quem fala sobre esses limites aceitáveis, aí vai ser justamente as instruções normativas junto com a RDC. Então, esse levantamento radiométrico, ele vai definir o que é uma área livre, né, definindo o que é uma área supervisionada, em relação à exposição à radiação, tá bom? E aí nós temos os controles de qualidade. Então, como os controles de qualidade vai ser exigido pela RDC, então a RDC vai lá e exige. Exige que seja um programa de controle de qualidade que seja feita sempre, né? Só que quem vai definir quais testes vão ser feitos, quando vão ser feitos, vai ser as instruções normativas. Então, não tem como falar de RDC sem falar das instruções normativas quando a gente fala de controle de qualidade, tá? E isso vai acontecer, tá bom? Sempre. Só um momentinho. Então, isso vai acontecer, né? Então, nós temos aí as instruções normativas que vão definir quais testes vão ser feitos, assim como a periodicidade dos mesmos, junto com o que está no programa de controle de qualidade. Então, a gente também tem que entender que as instruções normativas falam dos testes, porque existem dois testes que nós fazemos resumidamente. Existe o que a engenharia clínica faz, que faz a manutenção preventiva, faz a manutenção corretiva quando o equipamento quebra. Então, esses são testes relacionados à estrutura do equipamento. Mas existe também aqueles testes que são feitos que verificam se o aparelho está funcionando de fato com as normas de proteção radiológica. Os testes de radiação de fuga, né? Verificando se está alinhado, por exemplo, no raio-x, o eixo o equipamento da luz de foco está alinhado, né? Verifica se a grade está ok. Então, esses testes são feitos por uma outra empresa, né? Normalmente, uma outra empresa, que vai dizer, que vai emitir esses testes de conectores, tá? E aí, isso que acontece. Nós estamos aí esperando a nossa professora entrar, tá, gente? Jazinho, ela entra. E aí, assim que ela entrar, a gente começa com a aula de contrastes, tá bom? Ela tá com um probleminha técnico, e aí vai entrar novamente, tá bom? Então, o que vai exigir aí a nossa RDC? Vai ter a exigência do responsável legal. De novo, quem é o responsável legal, Diego? Normalmente costuma ser o dono da instituição ou o diretor, né? Ou se tiver um gerente, dependendo do local. Então, normalmente é o diretor, o dono daquela empresa. Ele responde legalmente, né? Uma pessoa juridicamente responsável, do ponto de vista de pessoa jurídica, né? De CNPJ. Também nós temos o responsável técnico e seu substituto. Então, esse vai ser ou médico, quando falamos em medicina diagnóstica, ou dentista, quando falamos em radiologia odontológica. Então, a responsabilidade técnica ainda fica por esses profissionais. E o supervisor de proteção radiológica e seu substituto. Por que tem que ter substitutos? Para que, quando haja falta do responsável técnico, né, e do supervisor de proteção radiológica, de fato, eles possam substituir e eles possam fazer aí as suas normas. Tudo isso deve estar descrito lá dentro do programa de proteção radiológica, tá? Então, a RDC, ela vai permitir isso. O nosso conselho, ele permite, pessoal, justamente que nós, como técnicos de radiologias, conseguimos, né, e possamos ser o supervisor de proteção radiológica nas unidades, tá? Então, o supervisor de proteção radiológica pode ser um profissional, normalmente costuma ser profissional de nível superior, né, e pede, principalmente para que seja um físico ou um profissional da área da radiologia que tenha conhecimentos técnicos. Supervisor de proteção radiológicas em medicina nuclear e radioterapia precisam ter registro na CENEM, né? Eles só podem atuar como supervisor de proteção após feita a prova de registro na CENEM e tudo mais. Já no radiodiagnóstico, não, né? Apenas justamente a exigência de ser um profissional legalmente habilitado, tá? Pelo qual o nosso conselho permite aí a atuação do profissional técnico, tecnólogo em radiologia, como supervisor de proteção radiológica, tá bom? Então, nós temos aí essas exigências. Vamos ter essa segunda parte de RDC num outro momento, tá? Justamente para que nós possamos fazer parte por parte ela, e a gente volta falando sobre outras normas e termina aí as exigências aí da RDC, tá bom?
Agora nós vamos entrar com a professora Letícia, vamos dar uma olhada se a professora Letícia já está online. Professora Letícia? Boa noite, dá para escutar? Sim, professora, eu consigo escutar. Pessoal, consegue escutar a Letícia? Sim, sim. 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 Letícia, Sim. nós também temos aí os alunos que estão assistindo pelo YouTube, né? Nós temos 26 pessoas assistindo pelo YouTube, tá bom? E aí, assim que vocês fizerem a sua aula, o pessoal vai, no final, fazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas, e aí o pessoal do YouTube, eu vou ler para você a pergunta, tá? Para que eles consigam falar. Para quem não conhece, nós temos aí a nossa professora Letícia, ela faz parte do curso da professora da CRD Ensino, excelente professora, olha a cara dela aí, já vai começar a ficar com vergonha. Temos aí uma das melhores professoras falar sobre contraste. Quando eu falei que eu queria falar sobre contraste, eu falei, Marlos, vamos trazer a Letícia, ela já dá essa aula, faz show nisso, então a gente precisa. A gente precisa desse tema, falar sobre a segurança, sobre o uso correto do contraste, porque existem protocolos que às vezes o pessoal não está seguindo, né, professora? Esquecem da segurança do uso do contraste, que a gente sabe que é um medicamento, e esse medicamento ele traz efeitos adversos, a gente tem que ter cuidado, né? Que quem injeta lá na bomba é a gente. Então, muito cuidado com isso. Professora, eu só vou tirar uma dúvida aqui, o Rafael Fraga, não sei se, deixa eu dar uma olhada, hoje as instruções normativas de mamografia nos direcionam aos testes de qualidade e aceitação diárias, e TCRM semanais. Sim, Rafael. De fato, as instruções normativas, elas falam sobre isso, né? Esses testes diários semanais, eles podem ser feitos pelo próprio profissional operador dos equipamentos, né? Não precisa ser feito pela empresa, já que são diários e semanais. Nem todas as unidades fazem, tá? Mas é necessário que são feitos. Então, assim, está sendo adaptado esses processos. Mas é muito importante essa sua fala, porque a gente já começa a lembrar desses testes. Professora Letícia, a aula é toda sua. Vê se a senhora consegue compartilhar a tela da senhora. Consigo sim, eu vou só desligar a minha câmera, porque a minha internet está oscilando um pouco, tá bom? Perfeito. Só um minutinho, deixa eu só colocar aqui. Vocês me falam se estão conseguindo ver, por favor. Ainda não, Letícia, acho que deve estar Uhum. carregando. Está carregando agora. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá, né? Boa noite para todo mundo. Como o Diego falou, meu nome é Letícia. Eu sou tecnóloga em radiologia. Fiz pós-graduação em ressonância magnética pelo CRD mesmo. Sou pós-graduada também em saúde pública. E também fiz o curso de especialização para pedagogia para docentes. E também sou professora do CRD em si. Hoje, o nosso tema vai ser, assim, é sobre o contraste, porém é um tema um pouquinho mais específico dentro da parte do contraste. A gente vai estar falando sobre a nefroproteção, do uso dos meios de contraste, especificamente dois, que eu vou falar mais adiante, tá bom? E aí, vocês podem interagir ou podem perguntar mais para o final, tá bom? Eu não consigo ter acesso ao YouTube, mas o Diego vai falando aí, que surgir também os comentários, as perguntas. Para a nossa aula, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre a anatomia dos rins, né, do sistema urinário, os meios de contraste, principalmente iodado e o gadolínio, que é da tomografia e da ressonância que a gente mais utiliza no dia a dia. A gente vai lá falar também sobre a taxa de filtração glomerular, a gente vai entender o que é isso. Falar um pouquinho também sobre a nefropatia induzida pelo contraste, é um tipo de condição com o uso do contraste iodado. E também a fibrose sistêmica nefrogênica, que é uma condição também para o uso do contraste à base de gadolínio. Os grupos de risco para essa questão que a gente está estudando da nefroproteção e também as medidas que a gente pode estar fazendo para poder colaborar, para reduzir os riscos de alguma injúria renal, alguma disfunção renal do paciente. Para começo de conversa, então, os nossos rins, ele é como se fosse uma estação de tratamento, eu costumo falar dessa forma. A função dele não é só essa de filtrar
as substâncias que não são mais utilizadas no nosso organismo, que realmente são para eliminação, não tem mais nenhuma função. Ele, além dessa função, o rins ele também vai desempenhar uma função de estar colaborando com a questão da pressão arterial, no caso dos nossos vasos sanguíneos, a questão de como está a nossa pressão, está alta, está baixa. Por mais que o coração seja aquele que vai bombear o sangue para todo o corpo, o rim, ele tem um tipo de enzima que se chama renina, ele é capaz de controlar essa questão da pressão arterial. Então, é importantíssimo que o rim esteja funcionando corretamente para a gente ter um bom funcionamento da questão da pressão sanguínea nos nossos vasos. Aí, além disso também, além dessa excreção e tal, ele vai regular a questão também da parte hídrica do nosso organismo. E aí, passando mais adiante, sobre a anatomia, é bem parecido tanto do homem como da mulher, a única diferença é que a parte da uretra vai ser um pouquinho maior na questão do homem, né? Mas basicamente a gente tem os dois rins, a ureteres, né? O bilaterais, direito e esquerdo, tem a bexiga também. Isso basicamente é como é o nosso modelinho do sistema urinário, basicamente isso. Claro que a gente vai ter também a parte do sistema renal, artérias e veias, mas isso aqui é basicamente o principal. Dentro do rim, que é igual tanto para masculino como para feminino. Agora a gente fez um corte aqui no rim. Aí lá dentro a gente vai ter essas pirâmides, que são as medulas renais. Em volta o córtex renal. Esse aqui, a gente tem uma cápsula também. E aí dentro dessa medula a gente vai ter a parte funcional do nosso rim. Nosso rim, por mais que tenha todas essas estruturas, a parte funcional dele mesmo, que vai estar colaborando para a questão da formação da urina, eliminação de toxinas, de medicamentos nefrotóxicos, tudo que não é desejável mais para o organismo, vai acontecer dentro dessa medula, na região dos néfrons, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Aí, após toda essa produção e tal, filtração dentro da medula dos néfrons, eles vão, então, toda a substância que vai ser para eliminação no nosso organismo, vão para essa região das papilas renais, e aí elas depois vão para os cálices menores, que são esses aqui. E aí a junção dos cálices menores vai formar o cálice maior. A gente tem mais de um em cada rim. Aí eles vão se unir e vão formar essa pelve renal, que depois vai descer para a ureter e vai seguir o processo para a bexiga, para depois ser eliminado do nosso organismo. Lá dentro, então, da medula, esse aqui é o néfron. Em cada rim, a gente tem em torno de mais ou menos 1 milhão de néfrons em cada rim. Que eles estão ativamente produzindo, filtrando, eliminando substâncias. Cerca de 180 litros de urina são produzidos, né, nessa questão. Eles são filtrados, o sangue é filtrado ao longo do dia. E aí, então, lá dentro nos néfrons, a gente tem uma unidade que se chama esse aqui, ó, esse glomérulo renal aqui, ou se não, cápsula renal de Bowman. Nessa região, que é a unidade, principal unidade aqui do néfron, é onde vai acontecer toda a filtração. Então, a gente vai estar lá, aqui, né, na medula, vai chegar, então, a parte da artéria renal, com sangue com oxigênio, com várias substâncias, vários sais, e aí vai chegar nessa cápsula aqui, lá dentro, e aqui tem vários vasinhos contorcidos. Vai chegar pela artéria aferente, e aí vai passar por todos esses vasos, essas partes contorcidas, as cânulas, e aí nessa região que vai acontecer a filtragem. Tudo que não for adequado para o nosso organismo vai ser eliminado. Ele vai sair por aqui e vai seguir o processo indo para os túbulos contorcidos do néfron. Então tem o processo do contorcido proximal, aí ele vai descer, vai virar essa alça aqui que a gente chama de alça de Henle. E aí depois ele sobe, tem um contorcido distal, para depois descer para o ducto coletor, e aí ele vai chegar então nessa região das papilas, dos cálices menores, cálice maior, pelve renal, ureter. Todo esse processo que ele vai seguir. E aí dentro então dessa região aqui, o que não vai passar pelo filtro? Todos os glóbulos vermelhos, toda a parte do sangue não vai. Proteínas não devem passar também por aqui, elas são contidas nessa região para poder voltar para a corrente sanguínea, que é interessante para o nosso organismo. Açúcar, água vão passar pelo filtro, porém, quando eles passarem para a parte proximal, alça de Henle, nesse processo aqui, a gente tem, além da artéria aferente que entrou trazendo o sangue para a filtração,
o que vai recolher? A artéria eferente, ela vai recolher tudo que sobrou da filtração e vai continuar para poder devolver para o nosso organismo. Só que essa artéria, ela vai descendo pelos capilares e aí ela passa junto às alças. A alça de Henle, o tubo contorcido, ela vai passar junto. Por quê? Porque em todo esse processo, além de estar sendo também essa parte de eliminar o que não é interessante no nosso organismo, vai acontecer o processo também de reabsorção. Aí aqui, então, nessa imagem, a gente mostra a filtração, acontecendo aqui com essa setinha verde, reabsorção de água, açúcar, alguns nutrientes que foram perdidos no processo de filtração. Aqui é como se fosse um filtro mesmo coador de café, né? Aí acaba que passa algumas coisas que não são desejáveis, que deveriam ficar dentro do filtro, mas passa. E aí, então, vai ser reabsorvido novamente pelos nossos capilares. E aí também tem o processo ainda de secreção de tudo que ficou no filtro, que foi para a artéria que não é interessante para o organismo, ele vai também tentar fazer esse processo de secretar. Então, a gente tem 3 coisas acontecendo aqui. Primeiro, a artéria aferente chega trazendo sangue, vai passar pelo processo de filtragem, né? Filtração. Sobrou, o que sobrou vai para a artéria aferente. Pronto. Filtrado. Entrou no tubo contorcido proximal. E aí, então, ele vai passar pela alça. Nesse processo, ele vai ter essa reabsorção do que passou. E aí, também vai entrar aqui a parte que precisa ser secretada. São os nutrientes que não necessitam para o nosso organismo. Vai também sair por aqui. Nesse processo aqui, são resgatados muitos sais pelo nosso organismo. Então, é uma região que acontece a passagem ativa de osmose, a questão mesmo de troca. Ao invés de gastar energia, aqui tem a questão da osmose, que vai conseguir pegar novamente esses sais e mandar para o vaso sanguíneo a questão de sair do meio menos concentrado para o mais concentrado, a gente consegue recuperar os sais. E também a questão da água, tudo nessa região. Até chegar lá no final, tem todo esse processo de reabsorção, secreção, até chegar no final e realmente ser eliminado o que realmente a gente não precisa mais para o organismo, que é o processo da excreção, que aconteceu aqui. Então, é importante lembrar que acontece a filtração, reabsorção, a secreção do que passou, mas precisa ser eliminado. E lá no final, a excreção final que vai para a bexiga, formação da urina mesmo, certo? Aí a gente vai ver agora para frente que tudo que a gente falou, todo esse processo aqui, que acontece várias e várias vezes, podem acontecer algumas coisas ao longo do caminho. A questão da filtragem. Alguns pacientes têm algumas condições, alguns tipos de doenças que vão comprometer essa filtragem, essa atividade aqui dos néfrons. Diabetes é um exemplo. A diabetes, ela compromete, por conta da questão de ter muito açúcar, muita glicose no nosso sangue, ela vai comprometer essa região aqui, vai causar muita pressão nessa região. Claro que essa região já tem uma certa pressão por conta da filtragem, mas compromete um pouquinho, aumenta a questão da pressão nessa região aqui. Por mais que o néfron tenha a renina para regular a pressão, a gente vai ter um aumento de pressão aqui, mais do que o normal, e aí ela pode deixar escapar a proteína para ser eliminada. Então, pacientes que têm diabetes precisam ser investigados nos exames de sangue laboratoriais como que está a questão da proteína presente na urina. Se tiver muita proteína na urina, isso não é o desejável, então significa que o paciente pode estar tendo o início de insuficiência renal. É muito comum para diabéticos, não são todos, mas pode acontecer de pacientes diabéticos terem tendência a ter insuficiência renal por conta disso, essa passagem do que não deveria ir para a eliminação. E aí, então, falando um pouquinho sobre a taxa de filtração glomerular. Por que filtração glomerular? Porque a gente entendeu que a filtração acontece nos glomérulos, que é essa região aqui, essa região funcional mesmo, que acontece todo o processo. E então a gente vai investigar como que está a questão da eliminação de ml por minuto do paciente. Aí, de acordo com a questão dos exames, pode ser tanto exame para albumina, que é uma proteína que a gente pode investigar para a questão da diabetes, com que a gente utiliza muito, a creatinina, que inclusive para fazer cálculo da taxa de filtração glomerular, a gente precisa saber como está a questão da creatinina também para colocar dentro do cálculo. E a partir disso a gente vai ver se o paciente tem uma condição aceitável de filtração por minuto, ou se ele está moderado, ou ele está com falência renal, no caso, os pacientes que já estão na diálise, ou precisam fazer transplante renal.
E aí, então, essa tabela é muito como a gente achar esses estágios dessa forma. Claro que no estágio 3, a gente tem algumas variações de literatura que pode apresentar como 3A, 3B, mas sempre dentro desse valor de 59 a 30. E aí, então, o que seria normal para a gente? Um paciente, uma pessoa que tem uma filtração ml por minuto acima de 90, aí a gente vai descendo de 90 a 60, uma questão mais... Tá normal, mas assim, a gente precisa ficar de olho o que está acontecendo que reduziu. Geralmente, quando com a idade, se não tiver nenhum caso de insuficiência renal prévia, diabetes, hipertensão, a questão da idade por si já vai trazer esse comprometimento da filtração glomerular. Geralmente, pacientes acima de 60, 70 anos, a gente já tem que ficar esperto para ver como está a filtração. Moderado, de 59 a 30. E aí a diminuição, a gente já começa a ficar mais de olho, abaixo de 29. E se for abaixo de 15 ml por minuto, aí a gente já considera como falência renal mesmo, o paciente já tem bastante comprometimento renal, da função renal. Aqui uma outra tabela de outra literatura também, para mostrar que é bem parecida a forma como é disposta para a gente, né, a filtração. É importante saber, então, que o ideal é acima de 90. Até 30 é moderado, é aceitável para, assim, a gente fazer o contraste com tranquilidade, ainda é aceitável. E abaixo de 15, a gente precisa realmente avaliar se o uso do contraste realmente é necessário, se for, o que a gente pode estar fazendo para ajudar o paciente. Agora, falando um pouquinho mais sobre como é feito o cálculo para a taxa de filtração glomerular, eu trouxe para vocês algumas tabelas sobre esse cálculo, mas eu também trouxe para vocês entender um pouquinho sobre a creatinina. A creatinina, não sei se vocês sabem ou já leram sobre ela é o produto final da creatina. A creatina ela é produzida lá no fígado, nos rins, no pâncreas. É um tipo de substância que ela vai ajudar a dar energia para o nosso músculo, né? Então, ela vai ter esse gasto energético, né? Ela vai contribuir para isso no músculo. Aí, após o músculo ter feito esse gasto energético, ter utilizado a creatina, o produto final disso é a creatinina, que para o nosso organismo não funciona. Ele não tem mais nenhuma função. É o produto final que realmente ele precisa ser eliminado pelo nosso organismo. Então, como ele precisa ser eliminado do nosso organismo e a eliminação dele é pelo sistema renal, a gente vai investigar como que está a questão na corrente sanguínea para essa filtração acontecer. Se a gente observar que tem um acúmulo de creatinina na corrente sanguínea, o paciente fez o exame e deu uma creatinina muito alta, muito elevada, precisa ser investigado. E aí a gente precisa ver, é um paciente que está com a creatinina alta no organismo dele, não está conseguindo eliminar, ou é porque ele produz muita creatinina por conta do gasto de creatina, e aí a eliminação está sendo mais lenta. O que acontece? E aí, então, por isso que eu trouxe isso aqui, ó, é uma balança em relação à creatinina. Pode ser que está alterada, pode ser algo que seja um alerta ou não. Em questão da idade, a gente já viu, então, que acima de 60 anos, 70, são pacientes que já começam a ter um comprometimento da função renal, a função lá dos glomérulos, a filtração. Então, se tiver creatinina um pouco alterada, a gente vai saber que pode ser um início de insuficiência renal. Estado nutricional também é importante, pacientes que se alimentam em condições más, né, alimentam da forma errada, não tem uma boa preparação nutricional, uma rotina nutricional adequada com os nutrientes corretos no dia a dia. Então, ele pode sim ter algum comprometimento nessa função. Pacientes sedentários também tem essa questão, que por mais que a creatina, ela sempre é produzida, está sempre sendo produzida, então a gente sempre vai ter creatina no organismo. Mas se não tem um gasto energético, ela vai se acumular. Gênero, geralmente, homens tendem a ter mais creatinina livre no organismo, na corrente sanguínea. Precisa ser investigado se é por conta de ser sedentário, é um paciente que é um atleta. Atletas vão ter uma grande produção de creatinina, uma grande eliminação de creatinina também, então podem ter a creatinina mais alterada também, mais alta, mas é por conta da condição física, o gasto muscular, nível de atividade física, e pacientes que estão internados, aqueles de UTI, que estão no leito, eles têm grande tendência a desenvolver insuficiência renal também, pela condição que eles se encontram. A não atividade, a questão de a hidratação também, vários fatores que muitos medicamentos são nefrotóxicos, analgésicos,
anti-inflamatórios, muitos são nefrotóxicos, então vão comprometer também a função renal. E aqui são algumas tabelas para cálculo. A gente sabe, então, que não é só adulto que tem insuficiência renal, criança também pode ter essa questão, seja congênito ou seja adquirido, pode ter insuficiência renal. Mas a gente observa mais a questão dos adultos, que é a maior frequência que vem para a gente, né, nos atendimentos de tomografia, ressonância. E aí tem esses dois tipos de cálculos que eu trouxe, e também tem um mais prático, que é um tipo de aplicativo que a gente consegue achar aí no Play Store, para colocar no celular mesmo, né? A CR Calculator, que a gente só basta colocar a mesma idade do paciente, se é homem ou mulher, o peso do paciente e o valor que a gente vai conseguir achar no laboratório. É um exame de laboratório, creatinina, que geralmente pode ser dado em milimols por litro ou miligramas por decilitro. E a gente coloca, então, a unidade que foi. E aí esse aplicativo vai calcular para a gente e dar qual que é o estágio que o paciente está. Nesse caso aqui, o paciente está em estágio 3. É o moderado para grave, mas ainda é um estágio que dá para fazer o contraste tranquilamente, mas a gente precisa também investigar como que está o histórico do paciente. Mas em relação a esse estudo aqui, a esse valor, é tranquilo. Mas aí, como a gente viu, não basta saber a creatinina, como que tá, o valor de creatinina isolado, ele não serve de nada, não serve para a gente saber se o paciente tem insuficiência renal ou não. A taxa de filtração glomerular é um tipo de cálculo que ele é o ideal para a gente saber como está a função renal do paciente, mas é importante também estudar o histórico do paciente, mas geralmente ele é o mais utilizado. Agora eu vou entrar na parte dos meios de contraste mesmo. A gente já entendeu um pouquinho sobre como que é a função renal, a creatinina, que ela vai influenciar em como que está a questão da função renal, se o paciente está com insuficiência ou não. E agora sobre os meios de contraste. Na radiologia, a gente tem vários tipos de meios de contraste. Quando a gente fala meios de contraste, a gente está falando do tipo de medicamento que a gente está utilizando. Seja o sulfato de bário, seja o contraste iodado, o contraste à base de gadolínio, o Primovich, todos esses contrastes que a gente utiliza, que eles são contrastes positivos. Eu trouxe para vocês, basicamente, o iodado e gadolínio, por quê? O sulfato de bário, não sei se vocês já tiveram contato, mas sulfato de bário, ele é um tipo de contraste que ele é utilizado para o sistema digestório, estudo do sistema digestório. A eliminação dele é feita por todo o sistema digestório, então ele vai ser eliminado pelas fezes. Esse é o caminho que ele vai percorrer. É um contraste que ele não é hidrossolúvel, ele não se dissolve na água, nos fluidos, tanto que se a gente tiver algum estudo de perfuração de esôfago, algum tipo de perfuração de vísceras, a gente não pode estar utilizando sulfato de bário, porque ele, como ele não é hidrossolúvel, ele vai se acumular naquela região, vai ressecar e vai ficar naquela região, podendo levar o paciente a ter complicações. Então, ele não se encaixa no nosso estudo de sistema urinário, por isso que eu não coloquei. O Primovich, ele tá aqui mais para frente também, porém o Primovich da ressonância, ele é a base de gadolínio, sim. Mas a eliminação dele é basicamente pelo sistema hepatobiliar. A gente não vai tocar muito no assunto sobre ele. Então, basicamente, vai ser sobre o contraste iodado, que é a maior causa de problemas renais. E o gadolínio, por mais que ele tenha essa questão de provocar também problemas renais, ele é utilizado em menos quantidade. A gente sabe a diferença, geralmente, tomografia, contraste iodado é pelo menos 1 ml por quilo. Já na ressonância, o gadolínio, geralmente, o mínimo seria 0,1 ml por quilo, a diferença é grande. A gente sabe que o gadolínio, o contraste à base de gadolínio, a gente quase não utiliza, os ml são menores, então ele pode provocar um problema renal, só que em relação ao iodado, o iodado tem mais chances de provocar. Porém, se o contraste gadolínio for utilizado em grande quantidade, acima de 5 ml, por coisas bem estrondosas, às vezes como se fosse iodado, ele sim pode ser ainda pior do que o contraste iodado. Ele ainda pode provocar mais danos do que o contraste iodado se utilizado em grandes quantidades. Um breve resumo, né, sobre o contraste iodado, que ele é recente no nosso meio. E aí também, só a partir mesmo da década de 80 que começou a se entender as reações diversas do contraste iodado, essa questão dele ser nefrotóxico, né? Ele interage com o nosso organismo se for um contraste do tipo iônico. As variações de monômero e dímero, que é a cadeia estrutural da estrutura molecular dele. Benzena, né? O de benzeno tem 2, tem 1, mas todo o contraste
à base de iodo, né? Ele vai ter o iodo na sua composição, como fala contraste iodado. Então, todo contraste iodado tem iodo na sua composição. Obrigatoriamente, ele tem contraste iodado, né? Então, com o tempo, foi se descoberto que ele causa reações que podem ser agudas, tardias, e mais tardias ainda, que geralmente são aquelas reações que são mais para pele, questão de pele, alguma lesão de pele, são mais tardias, mas geralmente são para pacientes que utilizam que fazem algum tipo de tratamento de pele, com uso de interleucina, CA de pele, mais comum são reações imediatas ao momento, ou um pouquinho tardias, 1 hora, 2 horas. Aqui são alguns tipos de marcas que tem no mercado, vocês já devem ter se deparado com alguma delas. Lembrando que, então, em relação ao iônico e não iônico, é a questão de interagir com o nosso plasma sanguíneo, com nossas moléculas. O iônico, ele vai ter essa capacidade de interagir. E como é um tipo de medicamento que é nefrotóxico, e ele não é ideal para o nosso organismo, ele está realmente no nosso plasma, entra no nosso fluido sanguíneo, mas não é uma coisa que pertence ao nosso organismo, então ele é estranho ao nosso organismo, é tóxico. Então, se ele interage, isso é ruim, porque pode aumentar a chance de ter reações adversas. E o não iônico é o contrário, ele não vai interagir, então é um contraste um pouco mais seguro. A questão de preços, ele é um pouco mais caro, mas ele é mais seguro. Monômero dímero é a questão da cadeia mesmo que eu mostrei, molecular, a questão do tamanho da molécula. Os dímeros são maiores porque eles têm 2 anéis de benzeno e 6 iodos. E o monômero é o contrário, ele tem menos, né? Lembrando que quanto mais átomos de iodo na sua composição, mais contrastação a gente vai ter, vai ser um tipo de contraste que ele vai ser mais concentrado, e se ele é mais concentrado, a gente pode estar utilizando menos quantidade para poder ter um bom resultado nos exames. Então, ele é ideal em relação à contrastação, porém, em relação ao tamanho da molécula, não é legal, porque é uma molécula muito grande que vai estar em contato com o nosso organismo, então os monômeros acabam sendo um pouquinho melhores em relação a isso. Sobre o gadolínio, resumindo também, é um contraste também muito recente, por mais que ele tenha essas descobertas ao longo do tempo, ele é recente, a gente sabe pouco sobre o gadolínio. Em relação ao contraste iodado, a gente sabe muito pouco sobre o gadolínio. Tanto que a fibrose sistêmica nefrogênica, eu vou mostrar para vocês mais à frente, foi uma descoberta muito recente. Acreditava-se antes que era bem tranquilo o uso do contraste gadolínio, tanto que pacientes que, por algum motivo, não podiam fazer o contraste iodado, eles iam para ressonância para fazer o gadolínio. E, assim, a quantidade que precisasse mesmo de contraste, méritos que precisasse. Então, assim, não se sabia ao certo. E aí, depois foi descoberto que, ao longo do tempo, né, uma coisa que vai ser efeito cumulativo, que pode gerar essa fibrose. Porque o gadolínio, além de ser um metal, ele é tóxico também, né? E ele nunca vai estar sozinho, a gente nunca vai injetar gadolínio só no paciente. Ele sempre vai estar ligado a uma molécula, que a gente fala que é o nosso quelante. Esse quelante, que tem um cíclico, vai estar todo fechadinho, e o linear, que o gadolínio está um pouquinho mais solto na cadeia, ele vai servir como um transportador do gadolínio para chegar onde a gente precisa. O gadolínio, ele que vai dar essa propriedade mesmo magnética, que a gente vai ter o sinal na ressonância, devido ao gadolínio. O que ela só vai estar transportando, né, o gadolínio para o nosso organismo. Porém, quanto mais tempo esse contraste com o que ela antes estiver no nosso organismo, se para se o paciente tiver algum problema renal, tiver algum problema de eliminar esse contraste, quanto mais tempo ele permanece no nosso organismo, mais chances desse quelante se soltar do gadolínio. O gadolínio se tornando um metal livre no nosso organismo, ele não vai conseguir ser eliminado, ele vai ficar armazenado em alguma região, mas depositar em alguma região do nosso organismo, seja no cérebro, como já tem casos desse depósito de gadolínio no cérebro também, ele fica depositado e o quelante, ele se perde. Por quê? Acontece uma tal de transmetalação. O que é isso? Quando o contraste entra no nosso organismo, alguns íons positivos têm afinidade pelo quelante do gadolínio. Ferro, fósforo, são alguns exemplos que têm essa afinidade pelo quelante. Aí, o que acontece? Eles vão roubar esse quelante do gadolínio, por isso que o gadolínio se torna uma estrutura livre, né?
em um livre no nosso organismo, e aí causando todo esse problema do armazenamento no nosso organismo, não vai conseguir ser eliminado. Para ele ser eliminado, ele precisa entrar na corrente sanguínea ligado ao quelante e sair também ligado ao quelante. Aí, sobre a estrutura, o cíclico, ele é um tipo de estrutura que ele é mais segura, porque o gadolino realmente ele vai estar no centro, né, cíclico, que ele realmente é um círculo, e aí ele vai estar mais protegido, as chances de acontecer essa transmetalação, essa separação do gadolínio do quelato são menores, também tem que levar em conta como as condições do paciente, mas são menores, do que o linear. O linear é uma cadeia muito solta, ele está bem solto na estrutura, então a chance de ter essa separação é muito grande, então são contrastes que não são totalmente seguros. Aqui umas marcas também sobre o contraste à base de gadolínio, lembrando então que os cíclicos são mais ideais por conta dessa condição da estrutura. O iônico e não iônico também é bem parecido com a questão do contraste iodado, porém, em relação à ionicidade, a gente prefere manter os cíclicos do que a questão de olhar o que é iônico e não iônico, até porque, por mais que o contraste venha interagir com o nosso organismo, a quantidade de contraste utilizada é muito pouca. Então, assim, se for para o contraste ter algum tipo de reação por conta da sua questão de ionicidade, é meio que insignificante, de certa forma, do que a gente olhar a sua cadeia. Então, é melhor a gente valorizar um contraste que tem uma cadeia cíclica, pode ser não iônico, tudo bem, mas se ele tiver essa composição, ele é o mais seguro. Primo visto que eu trouxe para vocês só a título de curiosidade mesmo, como eu falei, ele basicamente é eliminado pela via hepatobiliar, é um contraste específico para o fígado, para estudo de hemangioma, algumas lesões de fígado mesmo. E aí, agora chegando na parte das lesões que acontecem devido ao uso do contraste. No caso do contraste iodado, a gente pode ter a nefropatia induzida pelo contraste, pode acontecer no gadolínio mais, o iodado acontece mais, por conta da quantidade de contraste que a gente utiliza, que é bem maior que o gadolínio. E a fibrose sistêmica nefrogênica, que ela é exclusiva do contraste à base de gadolínio, que é um tipo de condição rara de acontecer, mas é uma coisa a longo prazo. O paciente fez o contraste hoje, ele já não vai desenvolver isso amanhã, não é uma coisa assim momentânea. Ela é como se fosse acumulativa mesmo, e quanto mais contraste o paciente fizer ao longo da vida, mais vai acontecer essa condição que possa levar à fibrose sistêmica nefrogênica. É um tipo de condição que ela vai fibrosar muitos tecidos, pulmão, o coração, diafragma, o paciente vai ter a pele, fica como se fosse uma casca grossa também, uma casca de laranja, então ele vai ter esse acúmulo de colágeno, e aí vai causar esse tecido fibroso. É a condição que pode levar o paciente à morte mesmo, a questão também da respiração, que é para a fibrose, né, do diafragma, então uma condição rara, mas realmente pode levar à morte. E aí, então, o que pode levar à nefrose, nefropatia induzida pelo contraste? Geralmente, quais são os casos que podem levar? Não é todo paciente que pode ter essa condição. Por mais que o contraste iodado ele seja nefrotóxico, todo paciente pode vir a ter uma pequena injúria renal, uma pequena disfunção renal momentânea, com a injeção do contraste, porque o contraste, além de ser denso, viscoso, ter essa condição de interagir ou não, ou o tamanho da molécula também, ele, naquele processo de filtragem lá, a questão dos glomérulos, do néfro, quando ele passar por todo aquele túbulo, e aí quando o contraste ele chega no túbulo contorcido, alça de Henry, quando ele chega lá, ele vai meio que perdendo a questão também da hidratação, da água, porque o organismo naquela região, ele tenta resgatar a água de volta. Então, o contraste ele vai se acumulando, vai ficando mais denso, sem essa questão de ser muito hidrossolúvel, porque vai perdendo essa água, essa hidratação dentro das alças. Então, para ser eliminado é um pouquinho mais difícil. E o tamanho também da molécula pode ser que danifique as alças do glomérulo também. Como a pressão é grande lá para poder fazer essa filtragem, ele pode comprometer também. Assim como eu falei da questão lá da glicose, do diabético, o contraste também pode provocar o dano no glomérulo.
Pacientes que têm doença renal crônica nível 4, 5 são aqueles lá da filtração glomerular que eu falei abaixo de 30, no caso do nível 4, nível 5 abaixo de 15, que são os mais graves, que geralmente fazem diálise também, eles podem ter um comprometimento, se eles já têm um comprometimento da filtração glomerular, eles podem desenvolver um comprometimento um pouquinho maior, devido à injeção do contraste. A gente tem que saber o que fazer, se for necessário injetar o contraste nesses pacientes. Insuficiência renal aguda conhecida suspeita, se o paciente, ele pode acontecer, o paciente ter algum problema renal, mas não saber. Então, é preciso entender em relação aos exames laboratoriais. A questão mesmo da diabetes, falando novamente, né, que o paciente pode ser que ele nem saiba que tem insuficiência renal, mas quando é feito o exame de laboratório da albumina, da creatinina, principalmente a albumina no caso da diabetes, e descobrir que tem proteína na urina, então, que é o início, né, pode estar representando o início de insuficiência renal, então é uma condição aí que o paciente já deve estar observando, investigando. É importantíssimo todo paciente diabético, além de estar monitorando a questão da creatinina, também observar a albumina, e também como que está a pressão arterial, porque se tem uma alteração dos néfrons, da filtragem, pode estar alterando também a pressão sanguínea. E aí, pressão sanguínea muito baixa, a renina, a enzima lá que o rim produz, ela funciona, ela vai tentar regular a pressão sanguínea novamente. Mas se a pressão estiver muito alta, pode ser que a renina, ela seja inibida, ela não funcione. Então, como que a gente vai saber como que está a condição do paciente? Se é um paciente que está começando a desenvolver algum problema de pressão arterial, ele está tomando alguma medicação para poder controlar novamente os níveis ou não? Então, é importantíssimo esse paciente olhar todas essas questões. A desidratação, por que é importante o paciente estar hidratado antes do exame, após o exame? Por que é importante? A questão da volumetria do plasma, quanto mais hidratado a pessoa está, mais fácil o transporte na corrente sanguínea. Isso vai também reduzir a questão de forçar a pressão, né? A pressão arterial não precisa ser tão aumentada para o sangue correr, porque a volumetria, o volume do plasma está ideal, a quantidade está certa. É importante também para a função renal. A gente tem um contraste ou algum medicamento que ele não conseguiu se diluir no nosso corrente sanguínea da forma correta, ele está muito concentrado, isso vai prejudicar também os glomérulos na questão da filtração. Diabéticos, eu já falei até demais. Uso de agentes nefrotóxicos, como eu falei, né, se o paciente ele já tem algum tipo de insuficiência renal, seja leve a grave, se ele toma algum outro medicamento que é nefrotóxico, algum antibiótico, algum analgésico, algum medicamento que causa essa nefropatia, mesmo que seja temporária ou mais tardia, mais precoce, precisa ser investigado se o contraste ele também é nefrotóxico, se juntando isso tudo, o paciente continuando tomando a medicação, fazendo o contraste, se isso vai prejudicar ainda mais a função renal dele. Se for prejudicar, a gente precisa ver se suspende a medicação antes ou depois, e também a questão da hidratação. O paciente acima de 70 anos, a questão mesmo que com a idade a gente vai tendo uma diminuição da filtração glomerular. Comum. E aí, sobre a fibrose nefrogênica sistêmica, né, a descoberta, então, é recente, né, 2006, por volta desse ano mesmo, que a gente realmente viu quais são os sintomas que pode acontecer, uma coisa que, por mais que já tenham estudos, é uma coisa meio incerta, porque com o tempo, o paciente ele fez contraste em dado momento da sua vida, e aí ele desenvolve algum desses sintomas alguns anos depois. Ele precisa ser investigado se foi por conta do contraste ou se foi por algum outro tipo de medicamento, algum outro tipo de doença. Então, é um estudo um pouquinho mais complicado, mas é uma condição rara e bem preocupante que a gente precisa ficar atento. Se dá para reduzir a quantidade de contraste utilizado no paciente ou se dá para não fazer com contraste, tentar observar isso, que vai ser importante. E sobre os riscos, então, da fibrose sistêmica nefrogênica, a gente tem uma divisão dos contrastes que são utilizados no mercado hoje em dia, que pode levar a ter um risco maior e o que pode ser mais tranquilo para o paciente. Então, nunca utilizar medicamentos que são de risco alto, os que são de risco alto, né, no caso dessas 3 marcas.
Risco intermediário, a gente tem lá o Primovich, que ele é mais hepato específico, não é muito utilizado, só nesses casos do exame hepato específico. E aí, então, preferir esses que são de risco baixo. Eles não vão estar danificando muito o nosso paciente, a questão urinária, não vai causar um dano que possa vir para o futuro, né? Uma coisa que possa levar até algum tipo de dano tecidual também. Então, preferir sempre essas 3 marcas. Sobre o grupo de risco, existem vários tipos de grupos de risco dentro do uso do meio de contraste, grupos no geral. Mas eu trouxe para vocês coisas que são específicas de grupo de risco para nefroproteção, que é sobre o nosso estudo aqui, que é sobre o sistema urinário. Idoso, como eu falei, a questão de ser acima de 60, 70 anos já tem essa condição. Crianças, principalmente recém-nascidos, eles ainda estão em formação, o sistema deles ainda está em formação, os néfrons, está tudo muito em formação, muito precoce ainda. Então, o uso do contraste em grande quantidade, contínuo várias vezes, sem respeitar o tempo, né, o prazo, ou o uso muito constante, um volume muito alto sendo desnecessário, isso pode estar prejudicando a formação renal do paciente, do bebê, no caso. Diabético, eu já falei, eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação a diabéticos. Se ele utiliza, a literatura é um pouquinho meio que contraditória nessa parte da metformina, tem alguns que falam para suspender a metformina antes e esperar um pouquinho, 48 horas, para voltar a utilizar novamente, porém, se o paciente for ambulatorial, dá para fazer essa questão, se o paciente for nível 4 ou 5 de filtração glomerular, dá para a gente respeitar essa suspensão antes e depois, mas se for pronto-socorro, precisa ser feito o exame, a gente faz o exame, e aí o paciente, se ele tem algum problema renal, ele só volta a tomar o medicamento, a metformina, após ele fazer novamente o exame de laboratório de creatinina, para ver se voltou aos níveis que eram antes da filtração glomerular dele. Isso é observado com o próprio médico dele depois. E a hidratação sempre importante também. Pacientes da diálise, que pode ser feito contraste, porém, pode ser feita programação da hemodiálise, no caso do gadolínio. Contraste é dado até que nem todas as literaturas falam sobre essa programação imediata, já agendar para fazer, não tem tanta necessidade. E uma coisa importante, então, os rins e o coração, eles são muito ligados. Por mais que o coração tenha essa questão do batimento, de envio da pressão, né, do sangue, quem regula, a gente viu que quem regula a pressão arterial é os rins, através da produção da enzima renina, que ela vai estar fazendo essa regulagem da pressão sanguínea. Então, se a gente cuida do coração, precisa cuidar também dos rins. Isso é importante. E aí, para fechar, está quase acabando já, as medidas de proteção. Resumindo tudo que a gente viu, por mais que tenha sido bem já resumido, o que a gente pode fazer para ajudar os pacientes que, por acaso, já tem algum tipo de insuficiência renal, ou aqueles que têm alguma tendência a ter. Caso diabético, paciente que tem pressão arterial elevada, os hipertensos, né? O que a gente pode estar fazendo? Nós, como técnicos, né, tecnólogos, podemos estar observando a questão do contraste, como o Diego falou, é a gente que injeta o contraste, a gente decide o valor do contraste. Lembrando que existe um mínimo que a gente pode utilizar, desde que não comprometa o exame, né? A gente pode estar pensando nisso, em como ajudar o paciente. A hidratação. A hidratação, quando o paciente é ambulatorial, a gente pode estar aconselhando a se hidratar antes e depois, geralmente por volta de uns 2 litros antes, que é o aconselhado pela literatura, tomar antes e se hidratar bem, para a gente ter uma boa condição de volume plasmático, né? A gente não ter problema e o paciente conseguir eliminar bem o contraste, por mais que seja o paciente que seja normal ou tenha algum problema renal. E aí também hidratação após também um contraste, respeitar 12, 24 horas fazendo essa hidratação para ajudar também na eliminação do contraste. Lembrando que o contraste, ele vai ter mais ou menos até 24 horas para ser eliminado completamente, depende muito também da questão da função renal do paciente, mas é por volta disso. O uso de soro fisiológico é mais para pacientes que estão internados, que têm essa tendência a ter algum problema renal, se já tem comprometer ainda mais. Então, pode ser feito
a infusão de soro lá na internação um pouco antes do horário do exame, 6 horas, 2 horas antes do exame, e também a hidratação após o exame. Há outros casos que foi utilizado pelas literaturas o bicarbonato de sódio injetável, que para a hidratação do paciente. Porém, não se sabe ao certo se resolve ou não. Então, o que é mais seguro que a gente sabe é a questão da hidratação oral, via oral mesmo, no caso, pacientes ambulatoriais, e o soro fisiológico para aqueles que são internados, né? A questão dos medicamentos, observar se o paciente está utilizando algum tipo de medicamento que já é nefrotóxico e o contraste também se precisa ser suspendido ou não. No caso da metformina, que eu falei, ela é nefrotóxica também. O acúmulo de metformina no nosso organismo pode provocar acidose lática. Não que o contraste iodado e gadolina interajam com a metformina, eles não interagem um com o outro, mas como são dois medicamentos que são nefrotóxicos, isso vai sobrecarregar a função renal, e aí pode realmente piorar a questão da acidose lática, piorar, comprometer ainda mais a condição renal do paciente. Então, observar essas questões também. Claro que é uma coisa que o médico também vai olhar, não depende só da gente, mas é importante saber. Também tentar utilizar, se possível, e também considerável, né, essa informação, utilizar contrastes que não são aqueles de primeira geração, que eram mais prejudiciais para o nosso organismo, para o nosso sistema urinário, utilizar esses, no caso do gadolino, os macrocíclicos, que são os mais seguros, e no caso do contraste iodado, aqueles que são não iônicos, né, que são também os mais seguros. Uma tabela mostrando sobre a quantidade de contraste, a depender do tipo de nome comercial que a gente está utilizando, ele já determina na sua bula quanto que pode ser utilizado de mínimo de dose, 0,1, 0,2, 0,3. Então, prefiro aqueles que têm uma concentração um pouquinho melhor para a gente utilizar menos contraste. Também a mesma coisa com contraste iodado, prefiro aqueles que têm uma concentração maior de iodo para utilizar menos quantidade de contraste também. E aqui um resumo sobre o que a gente falou. Identificação do paciente. É um paciente que tem diabetes, insuficiência renal, tem algum problema cardíaco, pressão arterial elevada, usa algum tipo de nefrotóxico. Se ele tem essas condições, observar, se possível, a creatinina sérica, fazendo o cálculo lá da taxa de filtração glomerular. Observar também se a hidratação foi realizada, se dá para realizar com soro ou a hidratação oral, ambulatorial ou internado, e suspender medicamentos nefrotóxicos, no caso, se realmente for necessário, ver que não vai ter algum prejuízo para o paciente. Se o paciente não tem nenhuma dessas condições, ele tem uma função renal normal preservada, então a gente só segue com hidratação para todos os pacientes, sempre hidratação é importante, todos os pacientes, independente da condição, é importante orientar sobre hidratação. E é basicamente isso que a gente precisa verificar. Aqui eu trouxe para vocês algumas literaturas que vocês podem dar uma olhada com mais calma, explicando um pouquinho mais sobre isso. Essa daqui é muito boa, eu aconselho vocês estarem dando uma lida. Esse artigo também aqui, dê uma lida. Ele vai resumir um pouquinho sobre essa nefroproteção que eu falei para vocês. E aí observem também a literatura, a Sociedade Europeia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, todos eles sempre trazem algum tipo de atualização, alguma pesquisa que podem estar ajudando a gente no nosso dia a dia para algum caso que venha diferente, ou alguém que pergunta alguma coisa sobre essa questão de nefroproteção. E é isso, gente. Diego? Professora, muito obrigado. Deu tudo certo. Conseguimos aí fazer, né? Sua internet não caiu, que bom. Graças a Deus, não caiu, deu tudo certo. Deu tudo certo. Pessoal, vamos agradecer a professora Letícia. Letícia, muito obrigado. É muito importante, assim, principalmente para o pessoal que usa, que faz, né, o uso do contraste nos exames de TC e ressonância. E a gente, muitas das vezes, temos dificuldade de entender o processo, né? Entender o porquê que um exame, um contraste pode fazer mal, tal.
tá? Pessoal, vamos abrir agora para as perguntas. Aqueles que estão no YouTube podem escrever a pergunta, que a professora Letícia vai estar aí. E aqueles que estão agora aqui pelo Google Meet, eu vou pedir para poder falar aqui mesmo. O Fábio Cristiano, ele levantou a mãozinha. Fábio, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu apertei aqui, mas eu ia bater a palminha aqui e apertei de levantar a mão. Foi um Foi sem errinho meu querer. aqui. Tá tudo ok. Tudo bem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Aproveitem aí a oportunidade. Deixa eu dar uma olhada no YouTube. Rodrigo, fica à vontade, Rodrigo, pode perguntar. Eu fiquei só em dúvida, tipo, eu pensei que, tô em dúvida, o contrato ionizado, ele pode ser usado na ressonância também? Eu pensei que era só o gadolínio. Então, o contraste dado ele é utilizado exclusivamente para tomografia ou para o próprio raio-x, né? A gente também tem esses casos, a ressonância não. Agora, o da ressonância pode ter caso de ser utilizado na tomografia por conta da sua condição paramagnética, né? Ele pode aparecer lá na tomografia. Tanto que quando o paciente tem um exame de tomografia e ressonância com contraste, é preferível fazer a ressonância primeiro, depois ir para fazer a tomografia primeiro e depois ir para a ressonância, tá? Mas o contraste dado ele não aparece na ressonância, não. O João Vitor, Letícia, pergunta no bate-papo, em relação aos pacientes que usam a creatina, esse aí deve estar na academia sempre, viu? Eu acho que é desses. Vamos lá. Em relação aos pacientes que usam creatinina, podemos injetar o contraste? É como eu falei, a gente não consegue saber a condição do paciente de se ele tem insuficiência renal ou não, tendo só o valor de creatinina. Isso não é um fator para a gente saber, nossa, ele tem insuficiência renal ou não tem. A gente precisa entender a condição dele. É um paciente que ele tem uma grande produção de creatinina, por quê? Ele é um atleta, ele faz essa suplementação de academia, ele tem um gasto energético, ou ele é um sedentário, é um paciente que trabalha sentado o dia todo, ou ele é acamado, precisa ser investigado isso também. Por isso que eu falo que a taxa de filtração glomerular, ele é o cálculo mais exato para a gente entender por quê. Ele vai pegar essa taxa de creatinina e vai ver a questão da idade, se é homem ou mulher, para poder fazer esse cálculo. Então, nunca a gente vai, nossa, o paciente tem a creatinina alta, ele tem insuficiência renal. Nunca a gente vai decidir só com esse valor de creatinina. Tem que entender o histórico do paciente, o contexto dele. Ok, uma olhada no YouTube nesse momento. Certo. Pessoal, mais alguma dúvida? Nós vamos finalizar então, que já são 9h30, já passamos um pouquinho do tempo. Então, acredito que não. Nem estou falando tempo, Diego, foi mal. Tá ótimo. Eu acho assim, a gente sempre tem que falar sobre os assuntos, principalmente relacionados ao contraste. Existem algumas unidades que não há protocolos de nefroproteção já produzidos, né? Assim, a gente já acaba atendendo muitas vezes pacientes idosos, às vezes com diabetes, em uso de metformina, e aí a gente acaba, na correria do dia, não fazendo uma anamnese adequada, a enfermagem também não faz, né, pela correria, e acaba sendo batida, a gente injeta contraste nesse paciente, e aí acaba prejudicando esse paciente sem entender. Então, é muito importante que a gente entenda que existem fatores para isso, tá? Então, obrigado, Letícia, obrigado mais uma vez pela aula de hoje, parabéns, assim, excelente, né, claro, não tem nem o que dizer, e, pessoal, obrigado aí pela participação, obrigado por ter ficado até esse momento com a gente. Novamente, informo que todo mês teremos, né, os encontros. Quem puder participar também pode, só me mandar uma mensagem aí no WhatsApp, eu convido os professores, porque, gente, nós temos especialistas, olha aí a Letícia, hoje dando aula, então nós temos especialistas dentro da nossa área. Então, a gente precisa de falar sobre temas importantes, né? Está dentro do nosso escopo aí, dentro do programa de educação permanente. Vamos ter ali a provinha, tá? Então, eu vou compartilhar o link com vocês, para que todos possam fazer,
tá? Exceto a Letícia. Aí a Letícia não precisa fazer, né? Porque ela que formulou as questões, então se tiverem difíceis, se vir a Letícia por aí, a culpa é dela, tá bom? A professora foi ela, então, Letícia, muito obrigado. Pessoal, tenham uma boa noite, fiquem todos aí muito bem, descansem e bom plantão aí para quem está de plantão nesse momento. Tchau, pessoal. Tchau, Muito Letícia, obrigada, muito obrigado, viu? Tchau. Boa noite. Tchauzinho. Falou, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Letícia, valeu. Boa noite. Valeu. Um abraço. Boa noite, valeu.